Olá, nós vamos dar início agora ao Pode Mobilizar, o podcast da Vivenda da Criança, uma organização sem fins lucrativos localizada em Parelheiros, no extremo sul de São Paulo. E hoje nós temos um convidado muito especial, o Sérgio Nobre, que é nosso parceiro, trouxe para a Vivenda uma ferramenta muito importante para a gestão e para o desenvolvimento da Vivenda. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais dessa ferramenta, do Sérgio. Então, Sérgio, prazer ter você aqui com a gente. Oi, Simone, é um prazer para mim estar com vocês e é um bom dia para vocês, uma boa tarde para mim, né? Eu estou um pouco longe aí do Brasil, mas muito feliz de estar participando desse podcast. Muito obrigada, Sérgio. E para a gente começar, eu queria que você se apresentasse um pouco quem é o Sérgio e como que o Sérgio conheceu a Vivenda da Criança. A minha atividade atual é numa companhia americana, eu estou em Dubai, e então 7 horas de diferença, aqui já são 5 horas da tarde, né? Mas eu sou um consultor de serviços profissionais. Então eu trabalho com uma equipe de implantação, implantando softwares de uma empresa americana que trabalha na área de saúde. E eu estou aqui, completei esse mês 4 anos que eu estou aqui, mas em janeiro eu devo voltar mais perto de vocês aí para poder continuar o nosso trabalho. Muito legal, Sérgio. Obrigada aí pela sua participação. Para a gente é um prazer ter você aqui hoje com a gente. E o Sérgio trouxe para a Vivenda uma ferramenta muito importante, né? Nós, na Vivenda, a gente vem há anos se profissionalizando, melhorando a gestão, trazendo vários processos. E o Sérgio, em um momento, numa reunião, conhecendo um pouco dos nossos trabalhos, ele ofereceu uma ferramenta que chama Chief of Staff. Se eu não me engano, somos um dos poucos projetos aqui do Brasil que a gente usa uma ferramenta tão bacana. Então, para começar, Sérgio, queria que você apresentasse um pouco como é essa ferramenta, como que você linkou, né, a importância dessa ferramenta para a Vivenda. Sem dúvida, eu sou, ainda continuo, né, como diretor da Academia Nacional de Seguros e Previdência, e que estava no mesmo escritório que o sindicato naquela oportunidade, né, e continua no mesmo escritório, né, após a mudança, mas me convidaram para uma reunião de diretoria da Vivenda, que eu não conhecia até aquele momento. E fiquei apaixonado pelo projeto, pelos diretores que estavam lá com bastante entusiasmo e colocando todas as questões, as ações que tinham acontecido. E uma delas me chamou muita atenção, é que eles falaram: acabamos de fazer o nosso planejamento estratégico e agora nós precisamos executá-lo, né? E eu, naquela oportunidade, e ainda hoje, né, sou um parceiro muito entusiasmado com uma solução americana chamada Chief of Staff, que a Simone citou, e que é distribuída pelo mundo aí como uma ferramenta para execução do planejamento estratégico. Porque o que acontece? As empresas gastam muito dinheiro para desenvolver o planejamento estratégico, estou dizendo empresas no modo geral, grandes, pequenas, médias, e 70% delas acabam não conseguindo executar esse planejamento estratégico, porque falta uma ferramenta de colaboração que vai ajudar na gestão das iniciativas que são advindas aí de um planejamento estratégico bem feito. Eu olhei o planejamento estratégico da Vivenda, tinha sido muito bem feito, e eu também estava interessado em aplicar a ferramenta Chief of Staff no Brasil, aprender um pouco mais, né? Porque uma coisa é você fazer um treinamento numa ferramenta e a outra é você implantar a ferramenta. Então, eu acho que a parceria com a Vivenda fez com que eu entendesse em muitos detalhes as características da ferramenta, como adaptar ela para da dimensão da Vivenda, que em termos de resultado, ela é uma dimensão não muito grande, mas que de qualquer forma ela provou de que qualquer dimensão, ela já foi implantada, por exemplo, em empresas seguradoras multinacionais, né, com escritórios em vários países, e o desafio era justamente implantar numa
uma organização não governamental que tem os seus desafios aí de patrocínios, de execução de ações com pessoas de comunidades carentes. Então, isso me atraiu muito, né? E como diretor da academia, eu divulgava essa ferramenta como sendo uma ferramenta importante para o mercado segurador. Falei, por que não usá-la numa ONG? E o Robert Spanner, que é o presidente da Chief of Staff em Nova York, ele falou assim, não, você oferece uma licença, nós teremos o maior prazer em ter um case no Brasil e principalmente estar oferecendo essa licença para uma empresa, uma organização não governamental. E como eu queria aprender, ele falou assim, não, e a implementação também eu acabei oferecendo as minhas horas de consultoria para a Vivenda como uma, uma oferta, né, do nosso trabalho. E muito satisfeito que já há mais de 5 anos a Vivenda e a Simone está gerenciando a execução desse planejamento estratégico com atualizações anuais e está dando certo, né, Simone? Tá sim, tá dando super certo. Bom, como você disse, né, Sérgio, antes de termos a ferramenta, nós na Vivenda nós já tínhamos o planejamento estratégico, mas nós fazemos numa planilha, né? E muitas organizações sociais passam por isso, né? A gente faz a gestão muitas vezes com as ferramentas que a gente tem. E era uma planilha de Excel. E quando você nos apresentou, né, um sistema super interessante, a licença gratuita, nós falamos, bom, vamos testar por um ano, vamos ver como funciona e depois a gente vê, né? E foi muito interessante, porque fez muita diferença aquele primeiro ano já para a gente. Então, nós já pudemos ver a diferença, porque a ferramenta, além dela ser muito completa, ela tem as iniciativas que a gente precisa atingir ao longo do ano, ela tem as metas, ela tem os prazos. Então, como lá na Vivenda nós fazemos a reunião mensal para acompanhar esse planejamento estratégico, fez muito sentido, porque eu gero o relatório, ou a gente olha principalmente para o farol, né? Então, a gente olha para o que está em vermelho, a gente consegue dar uma atenção para isso, o que está em amarelo é uma atençãozinha, mas ainda dá para executar, e aí o verde é o que a gente já concluiu. Então, ficou um planejamento muito estruturado, né? E essa licença foi, que era por um ano, na verdade, nós já passamos de 5 anos de parceria, então somos muito gratas aí ao Robert, né, e a você, por ter trazido para a Vivenda, porque faz muita diferença. Então, todos os anos a gente executa, a gente faz, né, o planejamento estratégico, que agora nós já estamos traçando de 2024, e aí no início do ano a gente coloca as ações e ao longo do ano inteiro a gente executa. E lá na Vivenda, como são muitas áreas, assim, foi fantástico. Então, para a gente é uma honra muito grande ter uma ferramenta como o Chif, que muitas empresas grandes, né, e multinacionais utilizam, a gente ter dentro do terceiro setor. Isso mostra também um pouco da importância da gestão no terceiro setor, né, Sérgio? Eu acho que hoje o terceiro setor vem se profissionalizando bastante e a ferramenta pôde agregar muito para isso também, né? Eu tive a oportunidade de visitar vocês e ver realmente o entusiasmo dos gerentes e dos funcionários da Vivenda com relação ao uso da ferramenta, porque ela é uma ferramenta muito simples, ela é complexa internamente em termos de gestão, né, de todas as iniciativas, os programas, os projetos e as diferentes áreas, mas é que para cada um que tem o acesso na sua atividade, nas suas iniciativas, e no acompanhamento dessas iniciativas, então ele é muito interessante porque uma iniciativa ela não corre isoladamente numa empresa, ela corre em colaboração com outros departamentos, em colaboração, em dependência até de outros departamentos. Então, como ela é colaborativa, ela consegue fazer com que todos enxerguem qual é o norte, o que que é prioritário, o que que está tendo que ter maior atenção. Isso do lado da execução. E do lado da gestão, eu acho que você usou muito bem durante as suas reuniões com a diretoria, porque a diretoria da Vivenda, ela é uma diretoria voluntária e ela se reúne todo mês e precisa ter uma visão bem sumarizada daquilo que está acontecendo. E o farol que você disse, você apontou muito bem, que acho que é uma das melhores características da ferramenta, e agora ela está se expandindo para riscos também, está se expandindo para
quais as dependências de cada iniciativa da outra, mas com relação ao farol, você pode chegar numa reunião, e às vezes uma reunião de diretoria tem vários assuntos, e um deles é fazer o acompanhamento das iniciativas. Então, é a hora que você pergunta à diretoria: quanto tempo vocês têm? Vocês têm 5 minutos, 10 minutos? Ok, vamos ver só o vermelho. Vamos ver aquelas que realmente são críticas. E a amarela você pode tratar por e-mail ou em reuniões separadas, e as verdes, parabéns e muito bem para É, todos. Mas ela é importante na reunião de diretoria, porque normalmente nas reuniões de diretoria são reservados 5, no máximo 10 minutos para cada tópico da reunião. E ela faz muita diferença nisso, porque você acaba focalizando, além de que toda a diretoria pode ter acesso à ferramenta e a qualquer momento está vendo a execução dessas iniciativas, em quais ele deve apoiar, em quais ele pode estar ajudando e quais ele pode estar suportando. exatamente. Com a diretoria também foi muito útil, porque a gente consegue até ver um pouco dessas urgências e prioridades, né? Então a gente foca com eles exatamente o que é urgente, o que é prioritário, o que a própria diretoria pode ajudar. E eles também conseguem ter uma dimensão do todo. Isso faz toda a diferença. Porque eles conseguem, mesmo à distância, como você bem disse, eles são voluntários, os diretores não estão no dia a dia da execução e da operação da vivenda, mas eles conseguem olhar essa ferramenta. E também uma coisa que é bacana é o número de acessos, né, Sérgio? Qualquer pessoa pode acessar do computador, onde estiver, a diretoria, as próprias áreas lá da vivenda, né? Nós conseguimos na ferramenta dividir por áreas, então tem a captação, tem a comunicação, tem cada serviço, e aí cada uma também desmembra ali nas suas diversas metas, né? Então a gente consegue fazer um desdobramento das metas. E é isso, eu acho que é muito interessante. Todo mundo consegue acessar, ele é bem acessível, né, Sérgio? Eu acho que, além de ser uma ferramenta simples de manuseio, ela é objetiva para uma gestão, para um acompanhamento. Isso também, para a gente, fez muito sentido. E reforçou também, no período onde nós tivemos aí, ó, que trabalhar tudo online, né? eh, Reforçou que é uma ferramenta que você pode trabalhar em colaboração, como se todos estivessem no mesmo ambiente. Ela reforçou a utilidade de não só dessa ferramenta, mas muitas outras ferramentas, mas ela veio a calhar naquele momento em que nem sempre a gente poderia estar se deslocando para um lado e para o outro. Eu lembro de uma observação que você fez, Simone, talvez você possa ter inúmeras, mais além dessa, mas foi que você teve um determinado ano onde o governo eliminou alguns subsídios que ele tinha, e você teve que buscar patrocínio ou outros patrocínios diferentes daquele para compensar aquele subsídio. E devido à ferramenta, você conseguiu identificar quais as áreas que você poderia criar alguma nova iniciativa, aquelas onde você deveria se expor um pouco mais, e até usando a ferramenta, olha, aqui nós temos uma ferramenta que organiza o planejamento estratégico da nossa empresa do terceiro setor, e o que motivou algumas empresas. Realmente eu vejo que é uma empresa organizada, que conduz as suas iniciativas de um modo bastante organizado. Então, se você pudesse falar um pouco disso, eu acho que também faria com que o público se interessasse aí em ter um pouco mais de detalhes dessa ferramenta. Sim, eu acho que é super interessante e válido, porque como a gente olha mensalmente para esses números, né, para essas iniciativas, a gente consegue muitas vezes remanejar algumas ações. Então, se uma iniciativa não está sendo atingida, aquela meta, a gente acaba que olha ali na reunião, porque embora cada área tenha as suas metas, a reunião ela acontece em conjunto. Então a gente fala, olha, essa ação não aconteceu, teve um atraso de verba ou algum projeto encerrou. Que outras ações a gente pode para a gente fazer aquela receita acontecer? Então, o tempo todo a gente tem que ter esse olhar muito estratégico mesmo, de quais ações que a gente pode remanejar, ou como que a gente olha para aquilo, por quê? O objetivo final, o resultado, ele vai ter que acontecer. Então, muitas vezes a gente tem que criar outros negócios sociais, a gente tem que olhar para aquilo. Então, por isso que a gente fala que tem sido muito estratégico, porque a nossa reunião, a gente consegue olhar
para aquelas iniciativas e dar uma atenção principalmente para os que estão em vermelho. Então, se está em vermelho, é porque a meta não está sendo atingida. O que nós podemos fazer de diferente? E aí, dali, a gente traça um novo plano de ação. Então, tudo isso tem sido muito importante mesmo, porque eu acho que a gente precisa sempre ter esse olhar, né? Não só focado no problema, mas é focar na solução. E, com isso, a ferramenta nos ajuda, porque fica uma questão bem de profissionalização mesmo, de gestão. Então, você consegue olhar e falar, opa, aqui não vai acontecer. Então, o que nós vamos fazer para cobrir esse gap aqui? E aí, a gente discute em reunião, traça, né, novas rotas, e aí a gente, com o plano de ação, a gente tem que ir para cima para fazer acontecer. Então, isso tem sido É, muito importante. E você pode acompanhar, por exemplo, quem é que não está atualizando as suas iniciativas, quem é que está conduzindo o plano que você fez ao início do mês. Então, isso eu vejo, por exemplo, que nas empresas elas têm vários elementos. Cada reunião, cada projeto tem o seu acompanhamento isolado, né? E aqui você pode juntar, ele pode ser uma cobertura de todos os projetos para poder conduzir uma visão única aquilo que está acontecendo. Se você me permitir, Simone, eu quero oferecer a qualquer pessoa que se interessar uma apresentação dessa ferramenta. Estou à disposição. A partir de janeiro eu vou estar de volta para o Brasil, então vai ser até um pouco mais fácil. Posso fazer pessoalmente. E o Robert também, ele está disposto a fazer algum outro podcast que vocês queiram para apresentar em inglês. Eu posso estar junto, eventualmente, para traduzir, para mostrar um pouco da ferramenta, para que as pessoas enxerguem que não é uma ferramenta cara, não é uma ferramenta, mas ela é de acordo com o tamanho da empresa e ela ajuda bastante. Ou seja, ela, para quem quer fazer uma boa execução do seu planejamento estratégico, essa é a ferramenta adequada. É, sim, a gente concorda. Até porque eu acho que o que é bacana, Sérgio, é que é uma ferramenta muito profissional, mas que ela também se adequa à necessidade, né? Vocês não vieram com nada pronto, olha, mesmo formato que a gente faz nas empresas do segundo setor, você coloca para o terceiro. E com certeza, qualquer empresa que se interessar, a ferramenta também consegue se adequar às necessidades de cada local. Então, toda vez a gente discute um pouco, troca, olha, para a gente é interessante colocar esses programas, esses projetos, essa área, e aí vocês conseguem também adequar. Isso é bacana, né? Não é uma ferramenta fechada, uma ferramenta que ela é já pronta. Ela também consegue se adequar, né, Sérgio? Isso também eu acho que é muito interessante, que às vezes até de um ano para o outro a gente muda. Não, agora nós vamos incluir tal área, que nem na época do Covid. Nós incluímos lá sobre o Covid, porque nós tivemos que traçar ações diferentes naquela ocasião. E foi incluído na plataforma. Então, essa flexibilidade, vamos dizer assim, da plataforma, acho que ela se encaixa muito bem em qualquer empresa. Isso é muito interessante, né? E ela é multilíngua, né? Eu apliquei essa ferramenta no Chile, né? Quando eu estive pelo Chile, e ela no Brasil também ela é multilíngua. Nós fizemos toda a ferramenta, ela já é parametrizada para poder usar qualquer língua. No caso do Brasil, ela é toda em português, né? Sim, é muito legal. A gente consegue mesmo alterar. Sérgio, com certeza as pessoas que vão assistir aqui vão se interessar pela ferramenta. E aí, como nós já dissemos aqui, né, ela não funciona só para o terceiro setor, muito pelo contrário, ela até veio do segundo setor e ela é muito utilizada nas empresas, né? O que você sugere, ou que caminhos, lógico, você já se colocou à disposição para apresentação, mas como que as pessoas podem conhecer um pouco mais? Você quer explicar um pouco mais da ferramenta? Talvez você possa depois enviar para as pessoas o site da ferramenta, né? Porque lá A tem gente pode pôr vídeos, na lá tem legenda aqui o site, legal. chiefofstaff.com, né? Lá tem vídeos, tem testemunhos, tem quantas empresas estão utilizando, né? E então eu acho que é interessante o pessoal visitar e ter em mente de que ela é para qualquer dimensão de empresa. E também o custo dela é adequado de acordo com. Então, se você tem uma pequena empresa, uma média empresa, ou empresa de médio porte ou grande porte, como eu disse, ela já foi utilizada em organizações na ING Seguradora, onde ela nasceu, onde administrava 16 países diferentes. E, ou seja, ela é
multilíngua e multinacional, né? E está à disposição. Eu acho que o site é uma opção e depois você pode compartilhar o meu e-mail da ANSP, né? Que é Sérgio Nobre, tudo junto, anspinet.org.br, e eu estou à disposição para responder qualquer dúvida que ocorrer, e através de Perfeito. você também. Com certeza, nós vamos colocar a legenda aqui embaixo, porque eu tenho certeza que as pessoas vão se interessar em conhecer um pouco mais, né? Para o terceiro setor, que é da área em que eu falo, nós super indicamos. Eu acho que hoje o terceiro setor tem se profissionalizado a cada ano, vamos dizer, mais, né? E buscado gestão, profissionalização. Então, para a Vivenda, com certeza, fez uma diferença e faz até hoje, fantástica. São mais de 5 anos usando. Todos os anos nós fazemos um novo planejamento na ferramenta. Como eu já disse, né, a gente faz a rotina aí mensal de acompanhamento, as reuniões de alinhamento, de acompanhamento das metas. Então, a gente, com certeza, só tem a agradecer, né, a parceria, por vocês acreditarem também na Vivenda e disponibilizarem, né, de forma aí gratuita para a Vivenda todos esses anos. Fez muito sentido, ajudou muito e continua ajudando, né? Então, com certeza é motivo para a gente de muito orgulho ter essa parceria e, assim, gratidão por confiar no nosso trabalho, por acompanhar, né? E aí as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais podem entrar em contato com a Vivenda ou olhar também no site. O Sérgio se coloca à disposição. O Robert também é super acessível, né? Sérgio, a gente consegue fazer algumas Sim. reuniões, tem que ter algumas traduções, mas a gente consegue acessá-lo também muito disponível. E eu acho que faz total diferença na vida das pessoas e no impacto aí que a gente gera, que enfim, no final das contas, nós estamos aqui para gerar um impacto lá para os nossos atendidos da região de Parelheiros, né? E olhar para esses números mostra também uma profissionalização, né? Porque a ferramenta também nos ajuda nós apresentarmos para as empresas também esses resultados, esses impactos, quais metas foram batidas. Então, a gente consegue materializar o resultado do que a gente executa também. Isso tem sido também uma experiência muito bacana, porque a gente não está falando do que a gente acha, a gente está falando que a gente tem evidências ali na plataforma das metas e do que a gente alcançou naquele ano. E isso também é gratificante quando a gente olha, né, para o planejamento Então, estratégico e fala, nossa, olha quanta coisa nós fizemos, né? muito importante. Agora, essa gratidão, ela vem de volta também, né? Vocês, como o terceiro setor, inspiraram a Chief of Staff a explorar o terceiro setor lá nos Estados Unidos. Então, eles têm ela aplicada uma das maiores empresas do terceiro setor, que é a IMCA, que não é só uma música, né? A IMCA, mas é uma das grandes organizações do terceiro setor dos Estados Unidos, e ela está implantada com o Chief of Staff. E ele está explorando esse terceiro setor, inspirado em vocês. Então, Olha que orgulho. esse é o retorno para vocês A também, gente vira um case no Brasil e ele já tem os cases lá nos Estados Unidos. Olha que orgulho, tá vendo? sem dúvida. Sérgio, muito obrigada aí pela sua participação. E para a gente finalizar, nosso podcast chama Pode Mobilizar. E eu queria te perguntar como que a empresa, né, a ferramenta, e como que o Sérgio acha que a gente pode juntos mobilizar aí para um futuro melhor. Eu considero que a ferramenta é um apoio, né? No caso de vocês, o terceiro setor, mas ela também é uma forma de melhorar a vida das pessoas que trabalham nas empresas para trabalhar de uma forma mais colaborativa, mais feliz, mais integrada, ao invés de trabalhar em silos, né? Que as pessoas não se comunicam, principalmente nessa época que ainda nós estamos com muitas empresas no sistema híbrido, né? Sim, Parte dos dias trabalha em casa, parte trabalha, e é muito importante. Você vê, por exemplo, uma das aplicações que eu fiz no Chile foi em universidades, porque elas têm que apresentar propostas de novos cursos de graduação e de pós-graduação, e para juntar professor que trabalha em várias universidades, para juntar os funcionários, para juntar todo mundo, para montar uma boa proposta para o Ministério da Educação, eles precisavam de uma ferramenta desse tipo. Está lá ainda a proposta para eles analisarem, mas eu cheguei a fazer um case para mostrar para eles
que era uma ferramenta eficiente. Então, ela é uma ferramenta que se adapta a, a inovações, né? Empreendimentos em que você precisa de uma colaboração de pessoas que nunca vão poder sentar juntos para poder desenvolver as coisas. Às vezes estão até em países diferentes, como que acontece como nós dois que estamos usando uma plataforma única aí. Mas agradeço muito a tua participação. Eu acho que mobilizar é mobilizar as pessoas para trabalhar em colaboração, né? E deixar de trabalhar em silos e sempre olhando para o objetivo, os objetivos da empresa e os objetivos próprios também, que também pode ter um departamento lá na ferramenta onde cada um coloca o seu objetivo próprio para poder administrar. É isso mesmo. Acho que quando a gente une forças com parceiros como a Chif, né, Offstaff, quando a gente une forças com pessoas como você, que aproximou, viu, né, uma conexão e nos uniu aí, com certeza a gente está mobilizando por um mundo melhor. Eu acho que é importante que a gente possa sempre falar mesmo da gestão que o terceiro setor tem atingido, da importância dos impactos que a gente tem gerado nas regiões, né, mais vulneráveis aí, carentes de São Paulo. Então a gente só consegue cumprir nossa missão porque a gente tem parceiros e pessoas como vocês que olham, que nos ajudam e que estão junto com a gente. Então, muito obrigado por essa parceria aí de tantos anos. Muito obrigada por acreditar na Vivenda e disponibilizar uma ferramenta tão bacana. Fica o convite para as empresas ou para as ONGs, né, que quiserem conhecer um pouco mais, que conheçam, vale a pena. É uma ferramenta muito importante que vai ajudar, com certeza, a fazer a diferença nas empresas e nas organizações aí sem fins lucrativos. Então, muito obrigado, Sérgio. Se você quiser dar uma mensagem final. Não, eu só tenho a agradecer a participação, me dá muito orgulho aí ter feito esse trabalho e ainda estar fazendo, né? Porque todo ano a gente acaba fazendo uma reunião para poder copiar as ações, né? As novas iniciativas para o ano seguinte, com as reformulações que você faz a cada ano. Então é um prazer para mim e é um prazer ter estado nessa conversa com você e ter falado um pouco da ferramenta. Quem sabe, voltando para o Brasil, eu vou encontrar várias empresas interessadas aí em fazer o mesmo trabalho que você está fazendo. E lá tem um showroom, né? Você tem um showroom ao vivo e a cores, né? Que qualquer Sim. um pode acreditar e ver funcionando uma ferramenta há mais de 5 anos. Exatamente. Nós estamos lá à disposição para quem quiser conhecer, visitar a Vivenda, ver como que a gente faz uso, conhecer um pouco mais da plataforma, a gente está à disposição. Muito obrigada, viu, Sérgio, pela parceria, pelo papo. E por hoje a gente encerra o Pode Mobilizar. Queria agradecer a todos que nos ouviram e que estão aqui com a gente e que a gente continue firmes e fortes aí na execução do nosso projeto, que a gente continue com parceiros como o Chief of Staff, como o Sérgio, e agradecer realmente a participação deles aqui hoje com a gente. Tchau, muito obrigada.